Deuteronômio, capítulo 12. Versículos 1 a 14. Deuteronômio 12, versículos 1 a 14, diz assim a palavra de Deus. São estes os estatutos e juízos que vocês devem ter o cuidado de cumprir todos os dias que viverem na terra que o Senhor, o Deus de seus pais, lhe deu por herança. Destruam por completo todos os lugares onde as nações que vocês irão expulsar serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre as colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, queimem os postes da deusa Azerá, despedacem as imagens esculpidas dos seus deuses e façam com que o nome desses deuses desapareça daquele lugar. Não é assim que vocês devem adorar o Senhor, seu Deus. Pelo contrário, busquem um lugar que o Senhor, seu Deus, escolher entre todas as tribos para ali pôr o seu nome e sua habitação. É para lá que vocês devem ir. A esse lugar, vocês devem levar os seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas que vocês prepararam, as ofertas prometidas, as ofertas voluntárias e os primogênitos das vacas e das ovelhas de vocês. Ali vocês comerão diante do Senhor, seu Deus, se alegrarão em tudo o que fizerem, vocês e as suas famílias, no que o Senhor, seu Deus, os tiver abençoado. Vocês não farão como hoje estamos fazendo aqui, cada um segundo melhor lhe parece, porque ainda não entraram no descanso e na herança que o Senhor, seu Deus, lhe dará. Mas vocês irão passar o Jordão e morar na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dará por herança. Ele lhes dará descanso de todos os seus inimigos ao redor, e vocês viverão seguros. Então haverá um lugar que o Senhor, seu Deus, escolherá para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar, vocês levarão tudo o que lhes ordeno, os seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas que vocês prepararam e tudo o que tiverem decidido oferecer ao Senhor em cumprimento a um voto. E vocês se alegrarão diante do Senhor, seu Deus, vocês, os seus filhos, as suas filhas, os seus servos e as suas servas, e os levitas que moram nas cidades em que vocês vivem e que não têm porção nem herança entre vocês. Cuidado! Não ofereçam os seus holocaustos em qualquer lugar que encontrarem, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tribos de vocês, ali vocês devem oferecer os seus holocaustos e ali farão tudo o que lhes ordeno. Oremos. Pai amado e bendito, quão precioso, Senhor, é a Tua palavra, quão preciosa é a Tua palavra e quão precioso esse trecho maravilhoso em que vemos Moisés às portas da travessia do Jordão e da entrada na terra prometida, instruindo o teu povo, com orientações que são tão preciosas para nós ainda hoje. Abençoa-nos que o teu Espírito Santo desperte corações, teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo, pois o teu Espírito Santo é poderoso e tem condições de iluminar o nosso coração para ver onde há trevas, onde há ídolos que precisam ser quebrados, destruídos, para que o Senhor seja adorado em santidade e pureza, para que possamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Fala aos corações e abençoa-nos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, essa semana, vou falar porque ela botou nas redes sociais, então é público, mas a nossa irmã Shirley teve um momento muito feliz, né, Shirley? Eu não falei com ela, por isso que ela tomou susto. Mas ela se formou em serviço social, atravessou desafios na faculdade, conseguiu concluir essa etapa importante da sua vida. Glória a Deus por isso. Deus abençoe Shirley. Flávio estava lá bonitão, deu um anel para ela. Falei, negócio, glória a Deus. Isso é bom, irmãos. Quando você conclui uma etapa, tem jovens aqui que fizeram ou estão estudando para o vestibular, você entra numa faculdade, você conclui um curso, seja no âmbito profissional ou algum projeto pessoal que você tem, isso é bom, irmãos. Mas por que eu estou citando o exemplo da Shirley? Porque aqueles que já fizeram, seja uma faculdade, seja o ensino médio, seja um curso, seja ele qual for, quando você vai se submeter a um estudo, você se submete às regras daquele local. Certamente a Shirley fez os trabalhos que tinha que fazer, certamente ela talvez tenha passado algumas madrugadas estudando, talvez tenha comprado alguns livros um pouco caros,
Eu estou citando o exemplo dela, poderia citar de outras pessoas. Eu, quando fiz o meu segundo seminário, que é o seminário Martin Butzer, é um seminário muito bom, mas é bem puxado. E uma vez um dos alunos questionou a diretora do seminário, a Marilene, que é a esposa do pastor Franklin Ferreira, falou: Marilene, a gente tem muita leitura. Eram, acho que, mais de 2.000 páginas por semestre. Então, era um ritmo de leitura que não é comum do público brasileiro. Ela falou: olha, gente, não tem como diminuir, porque o Martin Butzer é um seminário de origem alemã. Ele falou: quando veio da Alemanha, a gente já negociou com os alemães que na Alemanha a carga é mais pesada. Porque os alemães estão acostumados a ler mais, têm uma cultura de leitura maior do que nós brasileiros. Então, vai ou racha. Ou encara ou pede para sair. E encaramos lá 3 anos e meio de estudo intenso. E aí você tem que submeter as normas e estudos e tudo, porque quando você quer concluir, nesse exemplo, nessa ilustração, uma faculdade, seja de serviço social, seja de teologia, seja de administração, seja de engenharia, seja de medicina, seja lá qual for, você vai se sujeitar ao que aquela instituição de ensino determina para que você possa conseguir o seu tão sonhado diploma ou o conhecimento que você deseja obter. E por que eu estou fazendo essa ilustração? Porque o que nós vemos aqui em Deuteronômio 12, e na verdade em todo o livro de Deuteronômio, se assemelha um pouco a isso. Por quê? Deus resgatou o povo do Egito. O povo clamou, como vimos lá no início de Êxodo, o povo clamou, Deus falou que conhecia o sofrimento do povo, Deus falou que sabia que o povo estava em aflição, Deus havia feito uma promessa lá para Abraão de que o povo voltaria para a terra, e o povo clamou, o povo entrou em aflição e clamando a Deus, Deus visitou, Deus arrancou com braço forte e mão poderosa, 10 pragas foram trazidas sobre o Egito, o povo atravessou o Mar Vermelho em pé enxuto, o mar fechou sobre o exército egípcio, e o povo adentrou a terra prometida, e agora o povo está para entrar, adentrou o deserto, agora o povo está para adentrar a terra prometida, e Deus estabelece os seus critérios. É como se a terra prometida fosse um diploma, e a instituição de ensino de Yahvé estivesse falando: agora é assim que vocês têm que fazer para permanecerem na terra que o Senhor está dando. Uma ilustração que seria melhor, mas é menos conhecida, são com os antigos tratados do Oriente. Por exemplo, há um tratado conhecido de um rei assírio chamado Esar-Adon. Esar-Adon, quando dominou os medos, ele estabeleceu um tratado de soberania e vassalagem. Ele, como rei soberano da Assíria, estabeleceu uma série de regras para que os seus vassalos, aquele povo que ele havia conquistado, obedecessem. O que está em Deuteronômio parece muito com um tratado antigo de vassalagem. Alguns estudiosos acham que parece mais, outros menos, mas, por exemplo, esse exemplo do tratado de Esar-Adon, rei da Assíria, em que há uma série de estipulações para que o povo que foi conquistado obedeça àquele soberano. Entre elas, por exemplo, haviam advertências acerca da traição. Se você, mesmo sendo de um povo que foi conquistado, for ouvir alguém conversando que quer seguir a outro rei, ou questionando a autoridade do rei, no caso desse exemplo de Esar-Adon, essa pessoa deveria ser denunciada e possivelmente morta, para evitar traições diante daquele rei soberano. Então, há muitas semelhanças que a gente vai ver aqui em Deuteronômio 12 e Deuteronômio 13, com um tratado de vassalagem, em que Deus, como soberano, Deus, como aquele que resgatou Israel, Deus, como aquele que conquistou Israel para si, estabelece os critérios para que Israel permaneça na sua presença. Mas há algo muito interessante aqui, irmãos, que difere os tratados encontrados em Deuteronômio, nos discursos de Moisés, com um tratado de vassalagem como esse que eu citei de Esar-Adon, rei assírio, que viveu aproximadamente 600 anos antes de Cristo. O tratado de vassalagem era de um soberano para servos que foram conquistados. O tratado de Deus para com o seu povo tem alguns elementos assim também, mas Deus trata o seu povo como filhos. Irmão. Volte no capítulo 7. E não é à toa que você vê o meu fascínio com o livro de Deuteronômio. Pois Deus não só se apresenta como soberano, que com mão forte, braço poderoso, resgatou Israel do Egito, mas olha como Deus se apresenta. Deuteronômio 7, 7. É fácil de gravar. Se quiser gravar esse versículo, fica a dica. 7, 7. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava. E para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então,
Eu não consigo imaginar Esaradom, rei da Síria, falando para os medos que foram conquistados pelo seu exército: eu amei vocês e por isso que eu conquistei. De forma alguma. Ele quis mostrar o seu poder, conquistou e agora estabeleceu regras. Mas Deus não. Deus conquistou Israel, Deus chama Israel de seu tesouro peculiar nas profecias do profeta Malaquias, e aqui Deus fala que os amou, mesmo ele sendo um povo pequeno, irmão. Então, o tratado que encontramos aqui tem elementos que parecem de um soberano para um servo, mas de um Deus que ama o seu povo, que ele chama de filhos. E lá na frente, Jesus Cristo vai falar o quê? Eu já não chamo servo, mas os chamo amigos, porque o amigo sabe a vontade do seu, mais ou menos isso está lá, acho que em João capítulo 13. Então, nós somos servos de Deus, mas também somos chamados amigos de Deus e somos chamados filhos de Deus. E podemos chegar a esse soberano como Abba, Pai. Que privilégio nós temos, irmão. Que temos uma relação que vai além do servo-senhor. Somos servos de Deus e temos responsabilidade, mas temos um Pai que está nos céus e que Cristo nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus. Então Deus é o Senhor, Ele é o soberano. Os tratados de Deuteronômio se assemelham muito a um tratado de vassalagem do Antigo Oriente, mas Ele é Pai. Mas Ele nos chama amigos. E com isso em mente, eu queria chamar a atenção para algumas coisas aqui no capítulo 12 e um breve panorama no capítulo 13. Deus dá 3 ordens claras. Existem outras, mas eu vou focar em 3, porque o tempo não permite explorar mais. Aqui em Deuteronômio 12. Primeiro, ele manda que destruam por completo os ídolos, versículos 1 a 3. Depois ele manda que o povo busque o lugar de adoração que o próprio Senhor tinha estabeleceria na terra prometida. E terceiro, não imitem a adoração dos falsos deuses. Então, primeira ordem do Senhor, destruir os ídolos. Segunda, buscar o lugar de adoração. E terceiro, não imitar a adoração das outras nações. Capítulo 12, versículos 1 a 3. São estes os estatutos e juízos que vocês devem ter o cuidado de cumprir todos os dias que viverem na terra que o Senhor, o Deus de seus pais, lhes deu por herança. E olha como esse texto é duro, irmãos. Destruam por completo todos os lugares onde as nações que vocês irão expulsar serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre as colinas e debaixo de toda árvore frondosa. As colinas, as montanhas, as árvores frondosas eram lugares em que normalmente eram os povos cananitas faziam as suas adorações aos seus ídolos. Então ele fala: destrua tudo. Versículo 3, derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, queimem os postes da deusa Azerá, despedacem as imagens esculpidas dos seus deuses e façam com que o nome desses deuses desapareça daquele lugar. E talvez você pense: meu Deus, mas será que isso vale para nós hoje? Certamente existe idolatria, como existia naqueles dias, os ídolos do lar. Talvez você conheça alguém, ou talvez tenha alguém aqui em nosso meio nessa manhã, que mesmo que o marido não saiba, que os filhos não saibam, que o diácono não saiba, que o pastor não saiba, tem uma imagenzinha guardada bem no cantinho lá do armário, porque na hora que aperta as coisas, você lá e segura aquela imagem e fala: acho que ela vai me dar sorte. Talvez, espero que não, né, mãe? Vai que. Ou talvez você seja como a minha amada mãe, quando trabalhava lá na Umbanda, e um dia eu estou abrindo o freezer da minha casa e... Não agora, isso lá no passado, deixe claro. Senão vai começar a pipocar lá. Lá no passado, um dia eu estava na minha adolescência, na minha casa, abro o freezer da minha casa e vejo um negócio lá embolado num papel alumínio, não era isso, mãe? Aí eu tirei daquilo ali e falei: que troço é esse? Ela: garoto, você acabou de acabar com o meu trabalho, não podia pegar na mão isso aí, você acabou com a minha macumba. Eu falei: que se dane a tua macumba, eu já era ateu mesmo, não estava nem com a macumba. Então, talvez você... Não, era pior do que isso. Então, espero que você não tenha nada escondido no seu freezer, nem no seu armário, ou talvez aquela imagem que você carrega há tantos anos na sua carteira que você acha que aquilo ali te dá sorte. Isso é idolatria, irmão. Isso precisa ser quebrado na vida do verdadeiro cristão. Talvez você fale: mas é só uma referência a uma pessoa que é importante na minha vida. Mas cuidado, porque muitos falam, há um conceito na Igreja Católica que foi muito combatido pelos reformadores, como, por exemplo, João Calvino, a diferença de dulia e latria. São 2 palavras gregas, de adoração e veneração. Alguns falam: não, a gente só está venerando, só está fazendo referência, mas dificilmente, na hora do aperto, alguém só vai venerar uma saudosa lembrança. O que acontece é que muitas pessoas buscam um auxílio que a Bíblia não nos autoriza a buscar. Mas será que são só esses ídolos que existem? Ídolos de madeira, ídolos que podem ser escondidos
no fundo de um armário, ídolos que podem ser colocados na entrada da casa. Inclusive, se você for ao mercado e tiver uma imagem, faça suas compras em paz e ore ao Senhor, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Até porque se você começar a buscar mercado que não tem imagem, você vai ter dificuldade de fazer compras. Você ou vai pagar muito caro ou vai ter que ir muito longe. Então, ore ao Senhor. Não, se você sabe que algo é consagrado a ídolos, não escandalize ninguém, tome cuidado com isso. Mas faça suas compras em paz e dedique tudo ao Senhor. Mas há uma idolatria mais sutil, irmãos. Há uma idolatria que a Bíblia chama de ídolos do coração. Às vezes, nós não temos um ídolo num pedestal, não temos um ídolo como uma imagem de escultura, mas há ídolos em nosso coração. Eu quero chamar a atenção para 3 que eu já tenho chamado a atenção aqui. 3 E's: o entretenimento, a estética e o erotismo. Tenho falado isso muitas vezes, você talvez já tenha ouvido. Se você ouviu, que bom, mais uma chance de você gravar isso na sua mente e te ajudar. Isso não é exaustivo, não quer dizer que aqui estão todos os ídolos dos nossos tempos, mas é um indicativo de que e didático para você tentar identificar se isso não tem roubado o seu coração e trazido para quem não é devido, algo que é devido somente a Deus. O entretenimento. Quantas pessoas, até que ponto o entretenimento é inócuo, não faz mal nenhum, até que ponto ele se torna idolatria. Precisamos investigar o nosso coração. Entretenimento inclui, por exemplo, as séries, os filmes. Você vê um filme com a sua família, você tem um momento de lazer, não há problema nenhum. Mas se o filme tem coisas que ofendem a santidade de Deus, você não pode participar disso. Ou os esportes. Eu gosto de acompanhar meu time, mas até que ponto? Como identificar se eu estou torcendo para o meu time, se eu estou vibrando lá com o meu flusão, ou tem pessoas que adoram, outros não adoram. Mas torcendo lá para o seu time, até que ponto isso é saudável, até que ponto isso passou do ponto. Avalie seu coração. Quando seu time perde, como é que fica a sua alma? Você não quer falar com ninguém, você briga com todo mundo. Se vai ter um jogo do seu time, você não pode perder de jeito nenhum. Você abre mão da igreja, abre mão dos seus compromissos, abre mão da sua família. Se tornou algo sagrado, cuidado, pode estar chegando na idolatria. Ver um jogador de futebol, ver uma celebridade, até do mundo gospel, ver um pregador famoso, isso mexe o teu coração, preciso de um autógrafo, não sei o quê. Cuidado, talvez esteja passando da medida. Então, o entretenimento pode se tornar facilmente um ídolo, inclusive o entretenimento gospel, porque tem gente que vê cantores gospel aí e ficam idolatrando um cantor gospel, que muitas vezes nem gospel só bota a marca gospel para ganhar um dinheirinho e vender disco, porque virou um grande mercado para aqueles que querem se dar bem financeiramente. Não digo que são todos, mas certamente alguns que se enquadram nisso. A estética, você cuidar do seu corpo, você ter zelo, isso é importante. Você, especialmente as mulheres casadas, cuide-se para o seu marido, tenha cuidado com a sua aparência, há um lugar para isso. Não há um limite, mas quando a coisa passa do limite, se você não fizer aquele procedimento, se você não fizer aquele negócio, se você não faltar um dia na academia, se você começar a cultuar o seu corpo ou cultuar as coisas, facilmente você está passando do limite de algo que é saudável para a idolatria. Então, falei do entretenimento, da estética, os 3 E's e o último, o erotismo. E esse aí não precisa nem falar muito, porque é um lugar para o erotismo dentro de um casamento entre um homem e uma mulher casadas diante do Senhor, e ali também há limite, mas a nossa sociedade está altamente erotizada. Então, esse aí talvez seja o ídolo mais fácil de identificar e talvez mais facilmente roubar os nossos corações. Então, há ídolos de pedra, há ídolos de madeira, há ídolos colocados sobre pedestais em nossos dias e há ídolos do coração muito presentes, disfarçados por trás de coisas lícitas. Então, precisamos destruir. A ordem de Deus não é convivam. A ordem de Deus não é deixa para lá. Não tem nada a ver, como alguns falam, A ordem de Deus é destrua, derrubem, queimem. Então, minha oração nessa manhã é que se há algum ídolo em nosso coração, seja no entretenimento, seja na estética, seja no erotismo, seja em qualquer outra coisa, até mesmo na carreira, até mesmo na família, tem pessoas que idolatram a sua família, tem pessoas que cuidam da sua família, isso é bom, mas passa do ponto e pode se tornar também alvo de idolatria. Afinal de contas, Jesus falou que aquele não amar mais a mim do que a seu pai, sua mãe, seu filho. Algumas versões trazem aborrecer. Mas o sentido não é aborrecer de brigar, é de amar mais. Não é digno de mim. Então, a idolatria pode, inclusive, estar dentro do nosso lar. Precisamos vigiar com isso. Não vou nem falar da idolatria pet, porque isso já tem falado muito, você já sabe. Então, que Deus ilumine o nosso coração e que a gente possa, com discernimento, saber até que ponto vai uma afeição saudável por alguma coisa e até que ponto está passando para a idolatria. Se passou para a idolatria, não tem conversa. É hora de queimar, destruir, tirar.
para que isso não comprometa a sua adoração ao Senhor. Então, primeiro ponto, destruam por completo os ídolos. Segundo ponto, busquem um lugar de adoração, versículo 4. Leia comigo em voz bem alta o versículo 4, por favor. Não é assim que vocês devem adorar o Senhor, seu Deus. Meus irmãos, se não é assim, então tem que ter uma outra forma. Ontem o diácono Zé Paulo estava aqui no ensaio das crianças limpando. Ele fez uma coisa que eu gosto de fazer também, que eu sou muito chato. Eu pego o galão de água quando eu vou trocar, eu boto em cima da pia, eu lavo ele com água e sabão, e depois jogo bastante água, enxago ele todinho ali, depois passo álcool, só não taco fogo, que senão não vai dar certo. E ele estava fazendo isso ontem, limpando ali. Eu falei, eu gosto de fazer desse jeito assim. Então, se eu falar assim, não é desse jeito, ele ia ter que me falar, então, se não é desse jeito, como é que você quer que eu lave o galão? Então, se Deus está falando, não é desse jeito, com idolatria, com falsos deuses, com deuses falsos que nascem no coração humano, como é que se deve adorar o Senhor? E é isso que ele fala a partir do versículo 5. Pelo contrário, busquem o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher dentre todas as tribos para ali pôr o seu nome e a sua habitação. É para lá que vocês devem ir. A esse lugar vocês devem levar os seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas que vocês prepararam, as ofertas prometidas, as ofertas voluntárias e os primogênitos das vacas e das ovelhas de vocês. Então Deus fala assim, eu vou estabelecer um lugar na terra prometida. E vocês vão para esse lugar adorar. E oferecer os sacrifícios. Talvez você pense, hoje não tem mais sacrifício. Hoje não precisamos sacrificar um animal. Por quê? Porque o sacrifício perfeito já foi feito. O sacrifício perfeito, todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para um único sacrifício, que é o sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele já foi feito. E hoje à noite vamos relembrar, como estou fazendo aqui pela manhã, mas de forma especial à noite, participando da ceia do Senhor. Pois temos ceia domingo de manhã, no domingo, e domingo à noite no outro, alternando. Então, se você puder retornar à noite também, vamos participar da ceia do Senhor. E lembramos de forma especial, e cremos que Deus se faz presente de forma especial na ceia, não nos elementos, mas de forma especial junto ao seu povo, quando estar ao redor da mesa. Então, o sacrifício perfeito já foi feito. Então, o sacrifício não tem mais. E o lugar também não tem mais. Hoje, para nós, não precisamos ir a Jerusalém. Tem gente que vai lá e quer se batizar no Rio Jordão. Isso não faz a menor diferença. Se a pessoa se batizar de verdade, tudo bem, mas não é porque batizou no Rio Jordão que vai ter mais poder o seu batismo. Ou trazer a terra da Terra Santa e botar no seu quarto. Isso é idolatria, isso é misticismo. Não, vou botar lá a Terra Santa lá. Eu gosto de elementos da tradição judaica como ilustrações, né? Bonitinho você ter um candelabro, não na igreja, como no lugar de adoração, mas assim como uma lembrança de alguma coisa. Mas tem pessoas que idolatram isso. Hoje a gente não precisa mais de um lugar. Hoje nós adoramos ao Senhor onde estivermos, mas nessa época havia um lugar. Então o que isso nos ensina? Se não há mais sacrifício e não há mais um lugar determinado, nos ensina que Deus fazia no passado e continua fazendo hoje, Ele estabelece as regras para ser adorado. Deus tem que ser adorado do jeito que Ele quer. Isso é muito importante e a gente precisa voltar a falar sobre isso. Por quê? Porque muitas igrejas hoje estão adaptando a adoração a Deus para agradar ao cliente. E às vezes, na motivação justa de atrair pessoas para a igreja, estão mais preocupados em agradar o homem do que a Deus, mas esse não é a forma de Deus. Deus não mostra que Ele trabalha dessa forma. Nós precisamos agradar a Deus, fazer o que Ele quer, ser uma igreja que adora o Senhor do jeito que Ele quer. Isso não quer dizer necessariamente com vestes ou com cor de paredes, mas a gente adorar o Senhor do jeito que Ele quer, e aí Ele vai enviar as pessoas, como fazia em Atos 2,47, que diz que o Senhor, dia a dia, acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Faça as coisas do jeito que Deus quer, e os resultados deixa com Deus. Assim deve ser na nossa vida, e assim deve ser na nossa igreja também. Então, Deus está falando, tem um lugar, vocês vão adorar lá. E o que vale para nós hoje, que não tem mais sacrifício, nem tem um lugar? Há uma forma de adorar a Deus. E quem determina isso é o próprio Senhor. Não somos nós. Mas olha que interessante, lembra que eu falei que essas palavras lembram um tratado de vassalagem? Citei lá Esaradom, o rei da Assíria. Mas olha que curioso, você encontra aqui no versículo 7. Ali onde? No lugar de adoração, onde o povo vai se reunir para adorar ao Senhor. Ali, vocês o quê? Comerão diante do Senhor, glória. Tá vendo? Crente já gostava de comer lá no Antigo Testamento. Aí, o versículo, quando falarem que você na igreja come muito, você fala aqui, mas o povo fazia refeições também na adoração, viu? Mas não exagere, por favor, cuide do seu corpo. Ali vocês comerão diante do Senhor, seu Deus, e o quê?
vocês e as suas famílias no que o Senhor, o seu Deus, os tiver abençoado, irmão. Então Deus chama o povo para cultuar do jeito dele, mas não é para ser um culto frio, fechado, todo mundo de cara fechada, amarrada, com medo de Deus, mas para ter alegria. O que significa comida? Comunhão, você está ali junto, famílias. Então o que o versículo 7 de Deuteronômio 12 nos mostra? Que você estará diante do Senhor, no lugar que Deus determinou, do jeito que Deus determinou, e vai se alegrar no Senhor com a sua família, em tudo que o Senhor tem nos concedido, porque o culto ao Senhor é um culto que deve ter reverência, mas é um culto alegre. A gente precisa cultuar o Senhor com reverência, mas com alegria. Nós fomos salvos, fomos reconciliados. Deus não nos libertou das garras de Faraó, mas das garras de Satanás. Deus não nos trouxe do Egito, trouxe-nos do pecado, trouxe-nos para junto dele. Agora podemos celebrar no Senhor, com alegria. E o versículo 8 continua, fazendo um eco ao versículo 4, que fala, não é assim que vocês devem adorar o Senhor. O 8 diz, vocês não farão como hoje estão fazendo aqui, cada um segundo o melhor lhe parece. Então Deus está falando assim, adoração a Deus não é do jeito que eu acho certo. Nem eu como membro, nem eu como líder. Eu, pelo fato de ser pastor da igreja, não tenho autonomia para fazer o que eu quiser. Não só porque somos uma denominação e o bispo vai lá puxar minha orelha, ou vai tirar a placa, né? Que nem uma vez numa igreja, uma pessoa começou a fazer um monte de coisa diferente, aí um dos bispos foi lá e falou assim, eu soube que você está fazendo isso e aquilo. Tudo bem, vim só te falar para você tirar a placa. Tira a placa de Igreja Cristã Nova Vida e tu faz o que tu quiser. Gentilmente assim, e aí resolveu. Então assim, nem o pastor, nem ninguém tem autoridade para fazer o que quer. Deus é que determina como as coisas devem ser feitas, irmão. Então não vai fazer assim do jeito que cada um melhor lhe parece. E continua o versículo 9. Porque ainda não entraram no descanso e na herança que o Senhor, seu Deus, lhes dará. Mas vocês irão passar o Jordão e morar na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dará por herança. E continua falando de trazer os sacrifícios, os holocaustos. Lá no versículo 13 diz, cuidado, não ofereçam os seus holocaustos em qualquer lugar que encontrarem, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tribos de vocês, ali vocês devem oferecer os seus holocaustos e ali farão tudo o que lhes ordena. Então Deus determinou como ele seria adorado, Deus determinou o local no qual ele seria adorado, e ele fala para terem cuidado de fazer do jeito que Deus prescreveu, e adorem com alegria na presença do Senhor. Então, primeiro ponto, destruam os ídolos. Segundo, busquem adorar a Deus do jeito que Ele quer. E o terceiro, não imitem a adoração a falsos deuses. Aí pule lá para o versículo 29. (12, 29). Quando o Senhor, seu Deus, eliminar de diante de vocês as nações que moram na terra, em que vocês vão entrar para dela tomar posse, e vocês desalojarem essas nações para habitar nelas, cuidem para que vocês não caiam na cilada de imitar essas nações, depois que elas foram eliminadas de diante de vocês. Não procurem saber a respeito dos deuses dessas nações, dizendo, assim como essas nações serviram os seus deuses, também nós queremos fazer. Não é assim que vocês devem adorar o Senhor, seu Deus, pois eles adoram os seus deuses, fazendo tudo que é abominável ao Senhor e que Ele odeia. Até seus filhos e suas filhas eles queimaram aos seus deuses. E pior que, irmãos, isso aqui faz uma menção à adoração a deuses como Moloque, que recebia crianças sacrificadas. Pior que Israel lá na frente vai fazer isso. Reis de Israel fizeram essa abominação. Então, nós precisamos aprender a adorar a Deus do jeito que Ele quer e não do jeito que Ele abomina. Então você pensa, mas ninguém vai trazer uma criança para sacrificar ao Senhor para nós hoje. Mas como está o nosso coração? Se houver abominação em nossos corações, se houver idolatria, será que Deus vai se agradar da nossa adoração, irmão? Talvez o irmão que esteja ao seu lado fale, que bênção esse irmão orando, essa irmã cantando, pregando, mas só Deus conhece o que vai no nosso coração. Então precisamos o tempo todo avaliar a nossa alma, o nosso coração, para apresentar a Deus uma adoração que agrade a Ele. E cuidado, não queira fazer o que os outros fazem. E talvez você pense, mas será que tem necessidade de ser tão duro? Será que isso era algo tão grave assim, para Deus tratar de uma forma tão firme? Queimem os postes, destruam os ídolos, adorem ao Senhor no lugar que Deus determinar, do jeito que Deus determinar. Cuidado para não se interessar pela adoração. Tem muito crente que coça o ouvido quando fala uma coisa diferente, né? Está sempre buscando algo diferente. Cuidado com isso, meu irmão. Cuidado com isso, minha irmã. Aí tu vai saber, mas será que tem necessidade disso? No capítulo 13
responde essa pergunta. Eu não vou expor porque o tempo não permite, mas eu quero chamar a atenção para algo muito importante. Deus trata de forma muito séria o culto a Ele. Eu ouvi numa pregação sobre esse texto esses dias, ouvi um pastor presbiteriano falando, igreja, outro dia alguém me falou, pastor, você fala muito de culto, toda hora você está falando de culto, tem que cultuar a Deus do jeito que Deus quer, que não sei o quê. Aí o pastor falou assim, eu respondi a esse irmão o seguinte, eu falo muito de culto porque a Bíblia fala muito de culto. E se a Bíblia fala muito de culto, eu tenho que falar de culto. E Deus tem que ser adorado do jeito que Ele quer ser adorado, não do jeito que a gente acha mais certo, versículo 8. Ou do jeito que os outros adoravam, versículo 4 de Deuteronômio 12. E Deus trata de forma muito séria o seu povo na sua presença. A presença da idolatria era tratada como o versículo 13 nos mostra. Capítulo 13, perdão. Versículo 1. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal ou prodígio. Então, alguém que se diz profeta, sonhador, falou alguma coisa. Versículo 2. E se acontecer esse sinal ou prodígio que ele falou? Então, é alguém que chegou no meio do povo, falou, vai acontecer alguma coisa. E essa coisa aconteceu. Olha o que diz o texto. E ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvido às palavras desse profeta ou sonhador. Olha o que diz o texto, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova, para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma. Versículo 5 diz, esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor. Que coisa grave, irmãos. E tem muito crente hoje que se alguém fala alguma coisa e acontece, a pessoa segue tudo que a pessoa fala de forma ingênua. Sinais não são garantia de que alguém está falando da parte de Deus. O próprio Cristo fala lá em Mateus 24, surgirão falsos cristos e falsos profetas operando sinais e maravilhas que, se possível, enganariam os eleitos. Então, se alguém falar, vai acontecer alguma coisa, se alguém fizer um milagre extraordinário na tua frente, pode ser da parte de Deus, mas pode não ser. Não olhe o sinal e simplesmente por isso ache que aquela pessoa está falando ou fazendo algo da parte de Deus. Você precisa provar, irmão. Porque Deus pode estar provando o seu coração, como ele diz aqui em Deuteronômio 13. Cuidado. Os sinais não necessariamente não vêm de Deus, mas nós não podemos garantir que necessariamente vem da parte do Senhor. Como é que a gente vai discernir? Eu creio que o Espírito Santo muitas vezes fala ao nosso coração, mas você vai ver pelo fruto. Esse sinal está me levando a adorar o verdadeiro Deus ou me levando à idolatria? Se for idolatria, pode fazer chover milagres dos céus, como disse Lutero, despreze. Que aqui esse profeta falso era morto, irmão. Você vê a gravidade com que Deus trata a idolatria no seio do povo. E se você quer saber mais, há 3 exemplos aqui em Deuteronômio 13. O primeiro é de um profeta que fala um sinal e se cumpre. O segundo é de um familiar, irmãos. Versículo 6, caso se aproximar de você o seu irmão, filho de sua mãe, ou seu filho, ou a sua filha, ou a mulher que você ama, ou um amigo íntimo, em segredo disser, vamos servir outros deuses, deuses que vocês não conheciam, que nem seus pais conheciam, deuses dos povos que estão ao redor de vocês. Mais à frente, eu vou adiantar um pouquinho, diz o versículo 10, vocês devem apedrejá-lo até que morra. Que duro, irmãos. Não, por que esse texto é tão duro? E não vai apedrejar ninguém aqui, tem gente aí... briguei com a minha esposa, estou doido para cumprir essa... Não faça isso. Isso não se aplica literalmente para nós hoje. Mas qual o princípio aqui, irmãos? Seja um profeta que opere sinais, seja alguém no seio do nosso lar, não podemos admitir idolatria no meio do povo. Por isso que eu tenho muita dificuldade com jovens que fazem namoro de evangelismo. É muito perigoso. Não, vou namorar, e a pessoa está vindo para a igreja, mas a gente vai namorar, vai ficar junto, e a gente vai... Eu vou trazer ele para a igreja. A chance dele te levar para fora da igreja é muito grande. Cuidado. Mas eu soube de um caso que deu certo. Eu soube de 20 que não deram certo. Então, se o argumento é esse, já caiu por terra. Cuidado. Cuidado com isso, meu irmão. Por quê? Você precisa trazer a adoração a Deus para o centro do seu lar. Quando você tiver filhos, você precisa criar seus filhos nos caminhos do Senhor. Se você deliberadamente escolher casar com alguém que não teme ao Senhor, como você vai fazer isso? Então, é muito grave. E, por fim, o terceiro exemplo, que eu não vou ler, mas você pode ler depois no capítulo 13, é de uma cidade que adora outros deuses que deveria ser destruída. Então, Deus trata com muita seriedade o culto a Ele e de forma muito radical a idolatria no meio do povo. Então, a idolatria em nosso coração, destrua, não converse. Busque adorar a Deus do jeito que Ele quer. E cuidado para não ceder aos apelos da idolatria em nossos dias. E podem ser aqueles 3 que eu falei, o entretenimento, a estética, o erotismo. Peça ao Espírito Santo que te mostre, que te revele. Converse com pessoas, se quiser, marque um gabinete, converse com um irmão, converse com uma irmã madura em Cristo, para você saber discernir até que ponto você está tendo um lazer. Né?
Tem coisas que são claramente pecaminosas, já foi. Mas até que ponto você está tendo um prazer lícito? Até que ponto você está cedendo à idolatria do seu coração? Mas eu tenho certeza que se nós orarmos e buscarmos, o Espírito Santo nos revela. Porque Deus quer que a gente destrua os ídolos do nosso coração. Ele quer ser adorado do jeito que Ele merece. Pois Ele é um Deus que é Senhor, mas também é um Deus que é amor e que é Pai. E a maior evidência disso está lá no tão conhecido texto de João 3,16. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus não teve pecado, Jesus não teve falha, Jesus viveu uma vida perfeita, Jesus cumpriu todos os propósitos do Pai, e ainda assim ele foi para a cruz, e na cruz ele citou alguns salmos, Salmo 31:5, nas tuas mãos entrego o meu espírito, Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Ele morreu em meu lugar, morreu em teu lugar, para que Deus fosse glorificado na nossa salvação. Então não podemos dividir, Deus não divide a sua glória com ninguém. E nós também não podemos dividir a nossa adoração com nenhum outro. Fique de pé, vamos orar.